Olá, gente querida, boa noite a todos. Aqui estamos nós, chegamos ao final de mais uma empreitada. Terminamos o gostoso livro de Tiago, né? Uma carta de 5 capítulos. Hoje é o 5º capítulo, estamos aqui, a Eliane já chegou, Mara Lúcia Martins, direto de Santo Gonçalo, Fábio Ferreira. Vamos terminar Tiago hoje. Eu espero que você tenha apanhado bem, apanhado com graça, né? A Vânia está aí também. João Prateado. Esse pessoal todo bonito que estuda a palavra de Deus conosco, a Deise, a Marta. Eu estava lendo os comentários ontem, depois de terminarmos o capítulo 4, né? Jefferson, Glaucia, Andréia. E vendo alguns comentários das pessoas dizendo que como tem apanhado, no bom sentido, como tem aprendido com o Tiago. Nós precisamos desse tipo de alimentação de vez em quando, irmãos. Não é? Esse é o tipo da feijoada, essa comida forte, que realmente dá sustância, como diz o nordestino. E hoje a gente chega no 5º capítulo, repetindo, né, recapitulando. Quem é esse Tiago? Não é o Tiago, filho de Zebedeu, né? Aquele foi decapitado logo, foi o primeiro dos discípulos de Jesus a morrer. Não é o filho de Alfeu, que também era discípulo de Jesus. Esse aqui era irmão de Jesus. Você encontra isso nos evangelhos. Ele, assim como ele, Judas, Simão, José, todos esses eram irmãos de Jesus, né? Jesus tinha irmãos com esses nomes. E ele foi alguém que não comprou a conversa de Jesus de que ele era o Messias. Só depois da ressurreição de Jesus é que ele se manifesta. E que bom que ele se manifestou de uma maneira tão incisiva, né? Tão declarada. Quem sabe você, até hoje, viveu essa vida velada de cristão. As pessoas têm que fazer uma pesquisa, uma investigação para descobrir que você é cristão. Porque você é tão camuflado, você é tão camaleão, que você assume a coloração do ambiente e as pessoas não conseguem perceber, fala irmãzinha, não conseguem perceber que você é cristão. E Tiago, a gente nota nas palavras dele que ele é como que se ele entendesse, ele perdeu o tempo. Puxa vida, eu podia ter andado com meu irmão e ser um dos servos dele, ajudá-lo. Ele teve que ser servido por estranhos que ele conquistou. Eu perdi a chance. Então ele não passou por nenhuma pandemia, mas caiu a ficha. Ele era o Messias. Eu cresci com ele, brinquei com ele, me empoeirei com ele. Eu não entendi isso. Então, Maria não vai ficar por aí fazendo força para você entender o papel de Jesus na sua vida. É você que tem que perceber e ser um cristão que faça a diferença. Não é a Patrícia, a Ana, o pessoal que está chegando aí para estudar com a gente. Eu quero agradecer a Deus por você que esteve conosco estudando, né? Desde Esther, alguns estão conosco desde quando começamos a estudar o livro de Esther, depois fomos para Atos, 28 capítulos. Olha quanto tempo a gente já tem passado na pandemia, né? E foi Tiago. E quem sabe o que vamos estudar semana que vem, né? Vamos lá mande as suas sugestões para que a gente possa estudar a partir de segunda-feira um outro livro. Mas vamos para o capítulo 5, fechamento, o epílogo da cartinha de Tiago para nós. Espero que você tenha tido um dia bom, uma semana abençoada. Vamos entrar na última semana de maio, né? Já foi. Mas vamos estudar hoje o capítulo 5. Ele começa falando sobre o tema que Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Deus não condena as riquezas. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. A gente não vive sem dinheiro. O mundo está se quebrando por falta de dinheiro, por causa da economia trancada por conta do coronavírus. Então, Tiago, aqui mais uma vez, ele diz: atendei agora ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Ele está falando de um futuro não muito agradável que está por chegar. As vossas riquezas estão corrompidas, em outras versões diz corruptas.
vossas roupas, comidas de traça, vosso ouro e vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós. E ele fala, tesouros acumulaste nos últimos dias. Aqui é uma palavra mais dura contra os que acumularam riquezas. Eis que o salário dos trabalhadores, olha o que ele diz, uma advertência aos governantes e aos homens de negócio, aos empresários, muito apropriada para esses dias que nós estamos vivendo. Se você assiste qualquer coisa na televisão, se você tem acompanhado as notícias, nosso bispo conosco, que honra, bispo Jocelino, se você acompanha as notícias, você no mínimo está revoltado. Revoltado. Você saber que trabalham com números falsos, que querem causar uma sensação negativa para que isso traga lucros, não é? Você já entendeu, por exemplo, que se aumentam o número de mortos, então muitos governantes deixam de ter a exigência de fazer licitações nas compras, nas decisões, nos serviços que contratam, eles já não têm que prestar contas por causa da emergência, tem gente morrendo. Então é interessante levantar o número de mortos para que possam tomar decisões. E é por isso que um hospital de 10 milhões sai a 100. É por isso que um serviço que era gratuito fica por 50 milhões. Por quê? Porque não há aquela investigação, aquelas licitações. E Tiago, há 2000 anos atrás, escreve sobre isso. Ele diz, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi fraudado, está clamando. Querido, isso me arrepia. Um trabalhador que foi fraudado no trabalho que fez, do que ele esperava receber, isso não passa em branco diante de Deus. Esse salário mal pago clama diante de Deus. O Senhor está falando, os clamores dos ceifeiros, verso 4, penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Preste atenção a essa dica. Quando a Bíblia fala Senhor dos Exércitos, está dando um tom mais militar a coisa. Porque Senhor dos Exércitos é porque ele não é Senhor do Exército. Ele é Senhor do Exército das estrelas. Ele chama as estrelas como seu exército, porque ele dá nome para elas. A Bíblia fala do exército que são seus anjos e fala do exército de Deus que são o seu povo. Então, o Senhor é o Senhor dos exércitos. E ele está dizendo aqui que o clamor dos ceifeiros, dos mal pagos, dos pagos injustamente, está chegando até o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo, vocês vão lidar com alguém que tem um poder bélico muito forte, alguém que quando assume de guerreiro, ele pega pesado. O salário dos trabalhadores clama. Ele diz, vocês têm vivido regaladamente sobre a terra. Você está percebendo? Vocês têm vivido regaladamente. Governantes que foram eleitos para viver de maneira sóbria, de maneira decente, na posição de defender o povo, de abençoar o povo, e vivem regaladamente. Agora mesmo vimos a notícia de que políticos brasileiros, durante a pandemia, votaram seu aumento de salário. Todo mundo sem trabalho, todo mundo sem renda, todo mundo se sacrificando, e eles simplesmente aumentam seu próprio salário, como se já não ganhassem bem. Então, vocês têm vivido regaladamente sobre a terra, vocês têm vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração e condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Isso não vai ficar assim, irmãos. Deus está tomando isso para si. O Senhor está corrigindo as coisas. Aguente um pouco essa pandemia, porque a pandemia está corrigindo gente também. Havia empresários milionários pagando salários sofridos aos seus empregados, e agora eles estão tendo que pagar o preço também, porque as empresas não conseguem ir para frente. Eles estão entendendo agora o valor dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, dos que trabalham nas plantas, dos que trabalham dentro das fábricas, do chão da fábrica. Agora eles ficaram sem esse povo. Eles estão sentindo o peso. Sem os empregados, eles não são nada. Os jatinhos, os carros importados vão ter que ser repensados. Então, Tiago está lembrando a essa turma que a coisa vai pegar. Tiago lembra Provérbios. Alguém está o Marcelo está falando aí de Provérbios. Tiago lembra Provérbios, né? Como uma sugestão para nós estudarmos. Ele fala, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência.
Não fazer resistência é ser manso. A Bíblia diz, bem-aventurados os mansos, sermão de Jesus, que Tiago também relembra várias vezes aqui das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Meu irmão, minha irmã, essa pandemia ainda vai trazer lucros para você, benefícios para você. Aguarde isso. E na outra sessão, do 7 ao 11, ele fala sobre necessidade, bênçãos e exemplo de paciência. Ele fala sobre esperarmos com paciência, porque a vida do Senhor está próxima. E ele usa o exemplo do lavrador. O lavrador, quando ele cava a terra, pega a semente, enterra ali, cobre de novo, e rega, e rega, e rega, e protege do sol, e põe uma redinha para proteger, porque tem uma chuva ácida caindo, porque o sol está forte demais. Ele tem que esperar duas bênçãos que Deus prometeu para eles: a chuva temporânea e a chuva seródia. A chuva, uma que vinha no início para preparar o terreno para o fruto, e a outra que vinha no final para dar o que o fruto precisava para ficar no ponto, para que a planta ficasse no ponto. Ele diz, assim como o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, assim sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima, gente. Jesus está voltando. Nós estamos de malas prontas. Estamos indo embora. Nunca a humanidade teve, nesse tempo pós-moderno, desde a vinda de Jesus há 2000 anos atrás para cá, nunca a humanidade viveu um tempo em que em que se pensasse tanto no fim do mundo e na volta de Jesus para nós, os crentes, como agora. O Senhor está chacoalhando primeiramente a igreja. Você que é servo de Deus, você que é membro da igreja de Jesus, você está tendo uma chance de ser balançado, um sacode que você está recebendo. E Tiago fala isso. Olha, a vida do Senhor está próxima. Está próxima. Hora de repensar no que você se agarra. Sabe aquela propaganda daquela firma que dizia, desapega, agora é a hora de desapegar. Está pegado, você perdendo amizades, queimando relacionamentos por causa de coisas, de propriedades, de bens. Seu maior bem são seus relacionamentos. Então, tendo um bem maior que é Jesus, valorize os relacionamentos, porque é a única coisa que você vai levar daqui. Você não leva uma camisa, você não leva um anel, você não leva nada. Pensa bem nessa conta que você está se matando para ter numa caderneta de poupança ou esse investimento. Agora é hora de pensar, está valendo a pena deixar o filho com tênis apertado no pé para não gastar o que você acha que tem que acumular para o futuro? Se esse futuro não vier como você espera, aprenda a equilibrar. Tem que guardar algo? Sim, é preciso. Bem-aventurado o homem que faz planos e se prepara para o dia mau. Mas você tem que aprender a viver o momento. Presente é o dia de hoje. O dia de hoje é um presente de Deus. Então, viva sabiamente. Ele fala sobre isso do versículo 7 ao 12. E ele fala, do versículo 12 em diante, ele diz, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. A gente faz tanto juramento. Ainda bem que isso antigamente é que era tão forte, hoje está muito menor, mas ainda há gente que jura, que usa o nome de Deus por qualquer bobagem. Vamos velar para que o nome de Deus seja honrado, seja usado na hora certa, seja usado no momento para trazer sacralidade, para trazer santidade a uma frase, a um ambiente, a uma conversa. E ele termina, do 12 ao 20, ele aborda ainda a partir do versículo 13, ele diz, está alguém entre vós sofrendo? Está alguém triste? Ore. Meu irmão, você pode estar triste. Eu já amanheci alguns dias tristes, algumas vezes triste nessa pandemia. Dizendo, eu estou bem, Senhor, estou abrigado, mas estou triste. Ore. Está triste, ore. Aqui não está dizendo para se estiver triste, chamar os obreiros da igreja. Não, ore você mesmo. Está triste, ore. É a receita de Tiago, que era um líder, que era um pastor. Está triste, ore. Agora, se você está alegre, cante. Está faltando cântico na sua casa. Está alegre porque está vivo, porque está respirando, porque não está entubado, porque não está num leito de enfermidade, porque não está em contato com pessoas infectadas no hospital. Cante. Cante desafinado, cante aplaudindo, faça barulho. Falei sobre isso semana passada pregando na igreja. Cante. Como aquele leproso que ficou curado e veio fazendo barulho, cantando em alta voz. Cante na sua casa, é sua casa. Ande pelos corredores aplaudindo, ponha suas crianças para cantar, ponha a música do céu em alto volume. Cante, está alegre, cante. Agora, se você não está triste nem alegre, mas está enfermo, aí sim, chame ajuda. Você não pode, nesse momento, chamar a gente para ir na sua casa, chamar um pastor, um obreiro da igreja para ir. Ligue.
Nós temos um número para que você chame, 99815-3467, 99815-3467. Chame, um pastor vai te atender e vai orar por você se você está enfermo. Ou então um dos seus líderes dos ministérios que nós temos da igreja, dos 12, 13 ou 13 ministérios que nós temos, chame para um desses, eles vão orar por você. E ele conclui o seu livro, do versículo 15 e 16, ele fala sobre cura e perdão. Ele diz assim: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. A oração salvará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha, a pessoa está doente, faz a oração da fé, cura o doente e perdoa os pecados dele. Tiago, com muita sabedoria, une esses dois temas, pecado e enfermidade. Parece que ele tem em mente Salmo 103, quando diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. Nós costumamos crer que Jesus perdoa todas as enfermidades, perdoa todas as iniquidades, mas temos dificuldade que Ele pode curar todas as enfermidades. Tiago mostra que há uma conexão entre pecado e enfermidade. Claro, o pecado entrou no mundo e trouxe enfermidade. Foi depois do pecado que as enfermidades vieram, que o mundo começou a sofrer os males que nosso corpo padece hoje. Então, no versículo 15, ele diz: a oração da fé vai curar o doente, se tiver cometido pecado, vai ser perdoado. E no versículo 16, ele inverte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Confesse os vossos pecados e orai para que sejam curados. Talvez a sua cura não veio ainda porque você não confessou seu pecado. E ele diz: confessai uns aos outros. Vou fazer isso não, pastor. Porque se eu confessar meu pecado ao meu irmão, ele pode falar para os outros. Você está mais preocupado em que sua reputação seja queimada do que sua cura aconteça? Se você quer realmente ser curado, se livre desses pecados que você ainda não confessou. Chame alguém, chame o seu líder. Pecou contra alguém? Confesse para essa pessoa. Pecou contra a lei do Senhor, contra a igreja, o que a igreja prega? Confesse para a igreja. Pecou só na sua mente contra Deus? Confesse para Deus. Não precisa nem abrir a boca. Mas você tem que confessar para quem é devido a confissão. Para quem a confissão é devida. Confessar os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, para que sareis. E muito pode na sua eficácia, a súplica do justo. E ele termina dando um exemplo para nós de Elias. Ele diz: nós todos conhecemos Elias, que era semelhante a nós. Como que era semelhante a nós? Fazia descer fogo do céu, fechava o céu e não chovia, orou e o alimento da viúva se multiplicou, o filho morreu, ele ressuscitou. O que é isso? Como é que nós somos comparados? Pois ele diz: Elias era homem semelhante a mim e a você. A mim e a você, Adriana. A mim e a você, Cacau. A mim e a você que está aí comigo. E ele diz: sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos, gente. Esses pecados que nós cometemos, Elias também pecava, Elias também errava, viu, Gisele? Viu, Vânia? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância, orou insistentemente, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Você pode orar tanto para fechar uma situação, quanto para abrir. Precisa que Deus se revele, precisa que as coisas aconteçam. Ore e diz: fecha, Senhor, fecha essa situação, fecha esse coronavírus, fecha essa matraca desse povo falando tanta bobagem. Agora você pode também orar de: Senhor, abre. Elias orou para fechar e Elias orou para abrir. Orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Está na hora de nós orarmos para que a chuva do Senhor venha e a gente possa ter uma terra frutífera de novo. Meus irmãos, se algum de vós entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter o pecador, saber que aquele que converter um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. E aqui nós terminamos o livro de Tiago. Maravilhoso livro de Tiago. Eu oro para que você tenha absorvido algumas lições nesse livro e que você cresça. Oh, Jesus, mexi aqui e voltou, não é? Deixa eu virar isso aqui. E que você cresça
através do que nós estudamos nesses 5 dias. Deus te abençoe, tanta gente bonita. Josilene entrou, de novo, eu estou apertando aqui e estou mudando, né? A Josilene, a Rose conosco, pessoal lá de Los Angeles, o pessoal de Flórida, o pessoal daqui. E vamos orar terminando esse livro. Paizinho, eu quero te agradecer por cada um desses queridos que nos acompanharam desde o primeiro capítulo. Alguns todos os dias, alguns algumas vezes. Mas eu oro para que a gente possa ter aprendido com o Tiago e crescido com ele, Senhor. Pai, ajuda-nos durante essa pandemia a aprendermos algo para que saiamos dela diferente. Diferente, Senhor, sem perder tempo. Que possamos remir o nosso tempo porque os dias são maus. Como igreja nós oramos, como Elias orou. Elias orou, Senhor, e fechou o tempo e por 3 anos e meio não choveu. Senhor, nós estamos há meses vendo o tempo fechado, pessoas trancadas dentro de casa. Mas nós queremos orar como igreja agora, declarando, Senhor, que os céus se abram e desça a revelação e as vacinas cheguem. Senhor, e as mentiras caiam por terra e a verdade apareça, Senhor. E os governantes tenham a direção que precisam de Ti, Senhor. E aqueles que estão buscando o bem da população, que sejam honrados por Ti. Os que querem seu próprio bem sejam desmascarados, Senhor. E nós Te louvamos pelo Deus poderoso que Tu és, que tens o controle de todas as coisas, o Senhor dos Exércitos, que está conosco, Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. Nós abençoamos cada um desses queridos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos anotar as sugestões de vocês para os próximos livros e a gente volta amanhã, às 10h30 da manhã, com uma bela conversa, um bate-papo muito gostoso. Domingo temos 2 cultos, às 10h30 e às 18 horas. E segunda a gente volta estudando a palavra, tá bom? Tenha um lindo final de semana. Deus abençoe a todos.